Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Espero que vocês estejam se protegendo na quarentena e vamos dar sequência ao nosso conteúdo, a nossa segunda aula de história. A nossa segunda aula de história, a gente vai falar basicamente das consequências que foram ocorrendo o pós-guerra, né? Principalmente com os Estados Unidos. A gente vai falar da euforia que não durou muito. Porque quando a gente fala nesse período de euforia, a gente está falando de todo o estímulo que ocorreu nos Estados Unidos, a prosperidade norte-americana que se fez às custas dos graves problemas estruturais do país, desses problemas que foi concentração de renda. Os Estados Unidos teve uma crescente de 1920 até 1929, quando ocorreu a quebra da Bolsa de Valor de Nova York, porque o consumo foi muito maior do que o capital. Quando a gente fala nesse conceito, a Primeira Guerra, ela estendeu-se por 4 anos, né, trazendo todo o auge do seu desempenho, aonde no final da Primeira Guerra, os Estados Unidos fez a Alemanha assinar o Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes, no qual deixou muito restrito a questão econômica, militar, social para a Alemanha. Então, enquanto os Estados Unidos saiu fortalecido da Primeira Guerra Mundial, outros países que faziam parte com a Alemanha da Primeira Guerra, da Tríplice, saiu extremamente humilhados, com sentimento de vingança, no qual vai se desapontar com o decorrer de todo o processo. Processo no qual, enquanto a Alemanha estava no caos, na mais profunda miséria, os alemães catando comida no lixo para poder sobreviver, os Estados Unidos, ele traz no auge da sua euforia econômica, as bolsas de valores norte-americana, grandes corporações e bancos manipulavam o preço das ações, enganando os pequenos compradores. O total das ações de determinadas companhias custava muito mais do que elas valiam. Pouco a pouco, as pessoas foi tornando-se conhecimento desses problemas. Quando perceberam, já estava tarde demais. Por quê? As pessoas compravam os produtos totalmente mais caro e todo parcelado. Então eu tinha uma casa pequena, eu trocava por uma grande, eu tinha um carro, eu comprava um carro popular, eu comprava um de luxo, eu investia em máquina de lavar, torradeiras, todos os tipos de eletrodoméstico, utensílio doméstico, tudo que trouxesse conforto. Porém, tudo isso era parcelado. Pouco a pouco, em meados de 1929, a crise atingiu o seu ponto máximo. Provocou falência, desemprego, consequência, o mundo se estagnou. Tá? Começando pelos Estados Unidos, que ele foi obrigado a trazer todo esse processo de desenvolvimento. O que ocorreu? Em 1920, 2 anos após o fim da Primeira Guerra, os Estados Unidos estavam num processo de glória. Porém, somente 30% da produção industrial e agrícola faziam parte desse setor. Então começa a se desenvolver setores que foram se alavancando com a economia: automobilístico, elétrico, indústria civil. Porém, a população está na glória. Confiante dessa prosperidade, os norte-americanos consumiram como nunca, né? A felicidade dos norte-americanos, de acordo, era a quantidade de bens que eles adquiriam. Quando ocorreu a quebra da bolsa, o que eles estavam? Eles estavam no auge do consumo, tudo tinha crescido, tudo se multiplicou, eles foram se desenvolvendo no que a gente chama de
indústria do lazer. O que era essa indústria de lazer? Rádios, música, teatro, esporte. Eles começaram a desenvolver o jazz, diversas outras formas de trazer felicidade para eles que estavam linkadas diretamente ao gasto. Então, gastar era o importante. Só que foram mudando forma de se vestir, foram mudando forma de agir, o visual foi mudando. Só que essa economia, eles não seguraram por muito tempo. Por quê? Tudo que eles começaram a se desenvolver, eles começaram a desenvolver a partir dessa euforia. Os Estados Unidos começam um processo de comunidade, como foi o Ku Klux Klan, que trouxe diversas formas de crescimento de uma sociedade no qual começa a perseguir as pessoas negras. Então eles começam a ter as perseguições com os negros, eles começam a desenvolver a questão do trabalho. Os trabalhadores, durante um longo período, né, ficaram com o que eles chamam de usufruir com base no que eles traziam na Revolução Russa. A Revolução Russa, eles tinham uma comunidade mais fechada, e isso eles tentam trazer associado a uma subversão do comunismo. Outra coisa que chamava muita atenção nesse período, a chamada Lei Seca, era a ideia que no século XIX estava tudo voltado às discutidas nos Estados Unidos, a questão de não poder beber, não podia vender bebida, não podia se beber nos Estados Unidos. E isso levou grande parte do seu processo de desenvolvimento, né? Os trabalhadores acabaram se revoltando. Essa apreensão, né, do descarte de bebida durante muito tempo foi uma vigência por lei no país. E a gente vai chegar a todo o processo da quebra da bolsa. O que ocorre com a quebra da bolsa? A euforia norte-americana, a questão de compras parceladas, fez com que muitas pessoas comprassem ações de empresas falidas. Quando eles precisaram que a bolsa quebrou, os países da Europa e até mesmo o Brasil, que dependia da economia norte-americana, eles começam a desenvolver toda uma questão de repercussão. Qual era essa repercussão? Os Estados Unidos não estão mais comprando. Quebrou, estagnou. Então toda essa euforia, né, de prosperidade, ela foi quebrando. Começam-se a passar necessidade, perde-se o que tinha. Então, quando eles perderam tudo o que eles tinham, o que eles vão fazer? Eles vão tentar reestruturar essa economia com duas formas. Primeiro, eles vão tentar uma política, um movimento mais radical, né, radicalizado. E eles vão tentar o chamado New Deal, que era a intervenção estatal para superar a crise. O que é essa superação de estatal? Essa superação de estatal era a troca, né, a troca de presidente. O New Deal quer dizer novo acordo. Então, baseado em teorias econômicas, o presidente Franklin Roosevelt, ele implementou esse plano de recuperação baseado nas teorias econômicas de John Keynes. O Keynes, ele traz todo esse processo econômico britânico, aonde ele intervém com uma política mais forte. Essa política mais forte de Estado é capaz de assegurar o desenvolvimento econômico e gerar, não gerando uma crise, sem gerar essa crise. Então, o que ele faz? O Roosevelt, ele começa a coordenar a economia norte-americana, ele constrói obras públicas aonde ele agregava uma quantidade maior de trabalhadores com salários mais baixos. E isso fazia com que gerasse mais economia nos Estados Unidos,
para mais pessoas, não ele gerar empregos de valores altos, de salários altos, para menos pessoas. Então ele preferiu dar privilégio ao trabalho para a maioria, não para a minoria. E aí, quando ele fala nesse New Day, ele estimulou toda uma organização de trabalhadores em sindicato, que foram obtendo melhores condições e negociações de trabalho. Foi nesse contexto que os trabalhadores norte-americanos conquistaram o direito de salário mínimo, limitação de jornada de trabalho, auxílio em caso de invalidez e alguns outros benefícios. Porém, em contrapartida, a Europa, a crise econômica, a radicalização, a gente está falando de uma Alemanha que está destruída. A Alemanha e outros países que estavam sofrendo as consequências da crise norte-americana, o que ocorre? Eles começam a buscar base no que a Rússia, foi a Revolução Russa lá, um governo forte, um governo de poder. E eles buscam uma nova forma de governo nesse movimento radicalizado, duas formas de governo. O primeiro comunista, que era baseado lá na Rússia, com os czares, um governo onde tinha o lado esquerdo, que denunciava todos os males do capitalismo como responsável pela Primeira Guerra, defendia todo um poderio de haver justiça social e melhoria nas condições de vida, que traziam essa questão do comunismo. Os operários, os camponeses, os intelectuais, os operários, o que traziam toda essa base, né, era a classe menos privilegiada, que era a classe pobre. E elas estavam convictas que essa seria uma solução rápida para essa crise. Somente o comunismo iria tirar eles da crise. Em contrapartida, gente, o que ocorre? A gente tem o fascismo. O fascismo foi um movimento que surgiu na Itália com Benito Mussolini, no qual ele traz algumas teorias dos males, né? Que ele fala que toda a democracia causa males na Europa, que ela é incapaz de solucionar os problemas da pós-guerra. Considerava todo o capitalismo como sistema de submissão a um governo, então ele traz a questão do governo forte. E quem defendia isso? A burguesia. A burguesia trazia essa visão. E ao longo dos anos de 1920, onde a maioria dos países, tanto comunista como fascista, perderam força com a recuperação econômica na Europa, a partir da crise de 1929, os investimentos norte-americanos na Europa cessaram. E o que ocorreu? Os empréstimos feitos anteriormente foram cobrados. Isso colocou os países da Europa em plena dificuldade. Então, o continente, que era um terreno fértil para ideias radicais. Por quê? Se eu estou passando dificuldade, a melhor forma é eu radicalizar. E o comunismo e o fascismo se ampliaram em suas discussões. A burguesia, que tinha dinheiro, faz a propagação, né, de todo o processo fascista, e é desse manifesto, dessa organização fascista, que eles vão usar recurso para gerar a doutrina que vai levar ao nazismo, que é o conteúdo que a gente vai ver na próxima aula, pessoal. Pessoal, eu espero que vocês tenham estudado, lido o contexto. Boas aulas a todos e até a nossa próxima aula.